Ô, Reinaldo, ó, o tempo já foi, mas eu queria te ouvir, que a gente até falou no Abre da Sabesp. Nossa, teve um quebra-quebra lá complicado, né? Foi aprovado ontem o projeto na Alesp. A oposição se recusou a voltar. Inclusive, a gente conversou mais cedo com o Guilherme Boulos, que é absolutamente contra, né, a privatização da Sabesp, deputado federal. E ele até falou que a oposição já estava entrando com um pedido na justiça para suspender, anular essa votação de ontem, tanto é que a oposição nem entrou para a votação. Chamou a atenção que até a única que votou contra foi uma deputada bolsonarista, uma delegada, Glaciane, né? Glaciele, que votou contra, justamente por falar do sucesso que é a Sabesp na cidade dela, que é a cidade de Franca. O que você achou? Primeiro, aquela violência na Alesp, o resultado dessa votação, aprovada a privatização, isso foi celebrado por Tarcísio, mas os confrontos lá na Casa do Povo paulista foram bem impressionantes, né? Você sabe que o general Pirro lutou uma guerra e aí deu vitória de Pirro, né? Contra os romanos, ele ganhou. Mas houve tal dilapidação do seu exército que ele falou: mais uma vitória como essa, eu estou liquidado, né? Não, ele ganhou. O Tarcísio está dizendo: Tarcísio ganha, Tarcísio vence. Bom, vamos lá. Circunstâncias. Primeiro lugar, assim, mas isso é fundamental para mim. A privatização da Sabesp, como se fez, é ilegal. Ilegal, escandalosamente ilegal. Por quê? Porque não se pode privatizar? Não, porque existe uma Constituição do Estado de São Paulo. Eu expliquei isso hoje no meu texto no UOL. Estou aqui. Parágrafo 2º do artigo 216. O parágrafo 2º do artigo 216 diz que o saneamento no Estado tem de ser feito por empresa controlada pelo Estado. Ah, mas isso não pode mudar? Pode. Tem que ser PEC. Mas tem PEC estadual? Tem PEC estadual. Proposta de emenda à Constituição Estadual. Não pode ser projeto de lei. E fizeram por projeto de lei. Tem que ser PEC. Parágrafo igualmente 2º do artigo 22. E aí tem uma coisa curiosa, Fabio, que como PEC tem que ter aprovação de 3/5. Como tem 94 deputados, precisa de 57 deputados para aprovar a PEC. Foram 62 votos. Então, se fosse PEC, teria passado. Mas tem de ser PEC. Isso tem de ser anulado, entendo. Mas vamos adiante. Eu já vou falar da violência. Vamos adiante. Digamos que a justiça resolva falar, tudo bem, já, sei lá, não vou fazer o processo de novo, porque, afinal de contas, tem 62 votos, seria precisa 57 se fosse PEC, então vai para o projeto. Eu jamais faria isso, evidentemente, porque isso é gambiarra. Mas aí vamos adiante. Tem uma leizinha em São Paulo, a 14.934, que no seu artigo 2º diz o seguinte: se o Estado não tiver o controle da Sabesp, automaticamente serviço de saneamento, água, passa para o município. É automático. O contrato está rompido. E o município tem de cuidar. Então, essa lei tem que ser mudada também. Porque senão está rompido. E a cidade tem que assumir. Só que São Paulo é mais de 40%, São Paulo município é mais de 40% da receita da Sabesp. E, portanto, ninguém vai querer comprar Sabesp nessas circunstâncias. Eu considero o marco da privatização tudo atrapalhado. Por exemplo, São Paulo tem 50,3% das ações da Sabesp. Aí a proposta de privatização diz, vai ficar com algo entre 15 e 30. Entre 15 e 30 é o quê? Como assim, entre 15 e 30? Negócio meio... Né? Me parece que o Estado aí, o governador, né, representando o sócio controlador, tem uma postura autoritária, inclusive em relação aos outros, porque é uma empresa de economia mista.
tenta se impor. Eu não sei se a Comissão de Valores Mobiliários vai topar esse jogo assim. Acho que em algum momento vai ser acionada também. Então, não é assim que se faz. Tem um outro troço lá, nós vamos baratear a tarifa como? A parte da venda das ações vai constituir um fundo e esse fundo depois pode subsidiar a tarifa. Você privatiza para ter um fundo público subsidiando empresa privada, é isso? É todo atrapalhado. É todo atrapalhado. É um projeto político. Não existe razão, a não ser promessas mirabolantes, para privatizar, para o Estado abrir mão do controle da Sabesp. Controle que já é bem pequeno. A Sabesp deu um lucro no ano passado de 3 bilhões e 121 milhões. A Sabesp é uma empresa saudável, que se, que se incentive novas empresas na área de saneamento. O que o Tarcísio está fazendo é criando a fama dele do grande privatizador. Um projeto que foi discutido ao longo de 11 meses é mentira, como se diz por aí. Que eu li um artigo de um sujeito, assim, as pessoas podem ser contra ou a favor da privatização, não pode ser contra ou a favor dos fatos. Aí, assim, fato é fato. Ah, foi o projeto que venceu nas urnas. Mentira. Ele tinha falado de privatização da Sabesp, depois recuou, porque viu que não era tão popular assim, deixou de lado, e nas 43 páginas do programa de governo dele não tem privatização da Sabesp. Não está lá. Isso depois aí, ele falou, vamos privatizar. Ele quer ser o homem do capital, do setor privado, vamos privatizar, assim como na área de terra, né? O Tarcísio é uma pessoa fabulosa, que ele está querendo fazer, inclusive, reforma agrária para quem já tem terra, né? É a primeira reforma agrária a favor do latifúndio que eu conheço na forma como está proposta, que é espetacular. O homem do setor privado. Precisa ver se isso vai ganhar adesão da população. Vai ter eleição agora, né, o ano que vem. Os vereadores da Câmara estão afim de sair com a fama, os caras que venderam a Sabesp, que ajudaram a vender a Sabesp, o prefeito também. E aí vamos para a questão do que aconteceu ontem. Eu não aprovo, obviamente, que militantes de qualquer natureza, em qualquer causa, vão lá, tentaram forçar o vidro que separa o plenário das galerias, houve manifestações truculentas, sem dúvida nenhuma. Agora, quem está preparado para enfrentar esses movimentos é a polícia. Os militantes estão preparados para fazer o movimento. E quem atua em nome do Estado e, portanto, segundo as regras do Estado, é a polícia. Obviamente, houve uma reação desproporcional, acho eu, que precisa ser apurada, porrada para todo lado, gás de pimenta em local fechado, é uma irresponsabilidade. E aí, governador Tarcísio, eu digo o seguinte: quando a polícia aparece mais do que o político, tem um troço errado aí. Tem um troço errado. Que eu botei hoje no meu título no UOL. A polícia aparecendo mais do que o Tarcísio. Que de resto não estava em São Paulo. Estava em Brasília, tá lá, Sabesp. Texto votado é ilegal, ou a polícia aparece mais do que Tarcísio. Ele estava em Brasília, participando do lançamento de uma frente parlamentar em favor das escolas cívico-militares, junto com Bolsonaro, e ainda discursou. Havia ali alguns adolescentes das escolas cívico-militares, e ele disse que estava vendo ali futuros bolsonarinhos, né, futuros bolsonaros. E aí eu falei assim, imagina, quer dizer, ele teve ali um momento, uma fantasmagoria, né? Imagina que momento terrível esse, né? Olhar para uma criança e falar, você vai ser um Bolsonaro. Isso é quase uma maldição, né, governador? Enquanto o pau comia em São Paulo, um projeto que lhe é caro e que constitui a pedra de toque do seu projeto presidencial. O senhor deveria estar aqui, né?
Argentina, né? Você E- viu essa? Ele tá na comitiva do Bolsonaro. Isso, Tá indo pra posse sim, do Milei também, lá na Argentina hoje, inclusive. também, também. Então, assim, vai na certeza de que se ele cria essa fama do durão, é isso que vai contar, né? Então, por exemplo, desacelerou aqui a proposta de câmeras dos policiais, o que é um absurdo, né? Tirou verba das delegacias da mulher, está constituindo ali, né, o seu padrão de o grande conservador que vai ocupar o lugar de Bolsonaro. Precisa ver, né? Assim, o Bolsonaro, ele mesmo, foi por pouco, claro, mas ele mesmo não conseguiu, né? Ele mesmo não conseguiu. Aí eu vi coisa assim, agora essa pauleira de ontem vão jogar nas costas do Boulos, que é contra a privatização, e isso vai ser ruim para o Boulos. Olha, a história indica que sempre que você tem gente com a cabeça sangrando, aliás, um policial também sangrou, mas de qualquer modo, as cenas são as mais eloquentes. Nós temos sendo os policiais descendo porrete, jogando gás de pimenta, né? A privatização não a maioria dos paulistas é contra a privatização da Sabesp. Pode mudar de ideia? Não sei se vai mudar de ideia, vamos ver, né? A eleição é em São Paulo. Eu lembro que em São Paulo o Bolsonaro perdeu na cidade e o Tarcísio perdeu na cidade. Na cidade quem ganhou foi o Haddad. Na cidade quem ganhou foi o Lula. No estado o Tarcísio ganhou por causa do interior, no estado o Bolsonaro ganhou por causa do interior, na cidade perdeu. Uma cidade mais para a centro-esquerda, né? Então, eu tenho muitas dúvidas. O prefeito vai se lançar de cabeça, vamos facilitar a privatização, porque sem São Paulo não se faz. E aí disse Tarcísio que ele pretende, são 375 municípios, né, que a Sabesp atende. Ele pretende ainda conversar com os 374 prefeitos. Puxa, não conversou? Não, porque foi tudo feito a toque de caixa. Então, sem dúvida, ele teve 62 votos, mais do que esperavam até. Precisa ver se esses votos na Assembleia são votos da sociedade, né? E quanto aos marcos da privatização, da proposta de privatização, do projeto de lei ilegal, porque tem que ser PEC, né? Aí eles precisam ser mais bem conhecidos, né? Não é melhor conhecidos, não, mais bem conhecido. Eles precisam ser mais divulgados, porque tem coisa ali que é a famosa promessa dos amanhãs sorridentes, que todos fazem, né? Assim como teríamos amanhãs sorridentes com a privatização do setor elétrico, com a Enel, e depois a gente viu e a gente ficar rezando para não ter outra sequência de chuva como aquela, né? Estou dizendo que a privatização é o mal? Não. Eu até escrevi hoje, privatismo ou estatismo, o ismo é um vício, né? O ismo é uma coisa viciosa. O ismo não é um sufixo bom, né? Daí que, por exemplo, a militância gay diga não é homossexualismo, é homossexualidade, né? Então, o vício do estatismo, como todo vício é ruim, o vício do privatismo, como todo vício é ruim, é preciso ver cada caso, se funciona ou não funciona. Não existe razão para o governo abrir mão do controle da Sabesp, a não ser com esses horizontes sorridentes, né, para se mostrar para os mercados um privatista e também porque, em parte, vai fazer caixa, né? E eu não acho que os entes da federação devam abrir mão de patrimônio público para fazer caixa. Isso eu também sou contra, né? Porque maquia, inclusive, as contas públicas, né? Ou maqueia, as duas conjugações são aceitáveis. É isso. Bem, com muito boa essa sua análise sobre a privatização.
Vamos pensar de maneira mais ampla. Até lembrei um pouco de quando conversei recentemente com o próprio João Dória, porque estava entre os projetos dele, né? Eles deram um passo Sim. atrás. Ele não Sim, no ano colocou passado eles fizeram muito isso. bem. E tem uma coisa, né? É isso. Não é para a polícia aparecer mais do que o político, não. Polícia não pode ocupar o lugar da política. Tem de conversar. São palavras de mesma raiz até, mas a história fez com que elas se diferenciassem, né? Não é aceitável jogar gás de pimenta num ambiente fechado, num prédio público, que é o prédio que representa, justamente, que encarna a representação popular. Ainda que aqueles que protestavam tenham passado do limite, né? É muito complicado Não, mas acho quando que o um ponto troço que se dá você. assim. Tem toda essa questão da violência, mas o ponto fundamental é que isso é inconstitucional, né? O projeto e deve cair. Alguns juristas já falaram a respeito disso, é nessa linha que eles vão. E além disso, eles vão também sobre essa situação da violência e tentar suspender essa votação de ontem, justamente pelas condições Sim, que porque ela estava se o deu, plenário, que inclusive. estavam o plenário. Isso. É um outro argumento, ela se dá em situação excepcional. Ela se dá em situação excepcional. Não, mas foi necessário, usou-se a força no limite, porque as pessoas. Bom, eu insisto, mande forças treinadas, todo mundo sabia que o risco existia, né? Faça de modo a não ter de protagonizar aquele espetáculo grotesco que a gente viu ali, enquanto o governador está vendo fantasmas em Brasília, É. né? Eu acho que ele, assim, teve 62 votos, mas eu acho que ele produziu muitas imagens para a oposição a ele explorar, para a oposição ao prefeito explorar, né? Tanto é, eu não vi ainda todo o noticiário, vi uma parte, mas eu não sei se o prefeito se manifestou sobre o que aconteceu ontem, né? Sei que o Boulos é radicalmente contrário à privatização. Sei que a Tabata não é exatamente favorável, né? Tá ali um pouco assim, né? Quer debater mais, quando menos, né? E o prefeito, até agora, está aí, né? Porque ele sabe que ele passou com a Enio, né? Então, e essas coisas não adianta, elas se misturam, né? Elas se misturam. De qualquer Hey, modo, é, ilegal e violento. ilegal e violento.